Olá pessoal, eu sou Ana Natalícia e eu sou Lorena Machado. E no Fisiocast de hoje vamos apresentar sobre a perda de calor pela sudorese. A sudorese é o ato de produzir e liberar suor. Sabe-se que o suor ele é necessário para o controle da temperatura corporal. A sudorese ela é regulada pelo sistema nervoso autônomo simpático, através da estimulação das glândulas sudoríparas por nervos específicos. A sudorese excessiva é uma condição patológica caracterizada pela secreção excessiva do suor, ultrapassando a necessidade de termorregulação, devido à disfunção do sistema nervoso autônomo. Existem dois tipos de glândulas sudoríparas, as glândulas écrinas e as glândulas apócrinas. As glândulas sudoríparas écrinas, elas são as mais frequentes e ocorrem em quase toda a extensão da pele. Essas glândulas, elas liberam as suas secreções diretamente na superfície da pele. Já as glândulas sudoríparas apócrinas, elas são maiores e menos frequentes. Essas glândulas, elas liberam as suas secreções nos canais dos folículos pilosos, diferentemente das glândulas écrinas. A homeotermia consiste na capacidade dos organismos de manterem sua temperatura corporal constante, independente da temperatura do meio externo. Por muito tempo, essa capacidade ela foi tratada como sinônimo do hábito endotérmico. Mesmo que a homeotermia e endotermia estejam realmente associadas, também existem animais ectotérmicos, que são capazes de manter a sua temperatura corporal mais ou menos constante. Durante a homeotermia, inúmeras condições e ajustes são realizados para a manutenção da temperatura. Adaptações fisiológicas, morfológicas e comportamentais são assumidas pelos animais. A partir dessa regulagem, o animal ele conquista a capacidade de atingir o equilíbrio entre o calor produzido ou perdido pelo ambiente. Assim, a homeotermia tem uma importância imensa para o organismo, que pode ter o metabolismo ajustado e acelerado. Dentre as reações ajustadas pela homeotermia, podemos citar o caso da proteína, por exemplo. Esta e outras moléculas podem não funcionar de forma adequada quando submetidas a altas temperaturas. A homeotermia é um processo englobado pela homeostase. A homeostase é um processo em que o organismo ele consegue se manter constante, mesmo quando ocorrem mudanças radicais no meio externo. Esse processo ele se torna indispensável para a evolução dos organismos. No ambiente terrestre, a termorregulação de aves e mamíferos, por exemplo, é resultado do balanço entre a geração de calor metabólico e as perdas através da evaporação, bem como os processos de convecção e condução. Em um ambiente frio, existem respostas corporais internas e externas desses organismos, como, por exemplo, a contrição dos vasos sanguíneos próximos à superfície do corpo e eriçamento de penas e pelos e ondas de contrações musculares, que são os tremores que geram calor metabólico com o mínimo de esforço físico possível. Já os ambientes aquáticos, eles compõem uma dinâmica particular de termorregulação, porque a equação de perdas e ganhos ela é simplificada, já que na água não há evaporação. Muitos animais regulam sua temperatura corporal através de comportamentos como buscar o sol ou a sombra ou aconchegando-se para receber calor. Animais endotérmicos podem alterar a produção de calor metabólico para poder manter a temperatura corporal, usando tanto a termogênese com tremor quanto a sem tremor. Outra maneira de minimizar ou regular a perda de calor para o ambiente é através do isolamento. Aves, por exemplo, usam as suas penas, e a maioria dos mamíferos usam cabelos ou pelos,
para manter uma camada de ar perto da pele e reduzir assim a transferência de calor para o meio ambiente. Mamíferos marinhos, como as baleias, elas usam a banha, que é uma grossa camada de gordura, como uma forma eficiente de isolamento. Em climas frios, por exemplo, as aves elas afofam as suas penas e os mamíferos seus pelos, para poder aumentar a camada de isolamento. Falando agora um pouquinho sobre as glândulas sudoríparas. As glândulas sudoríparas situam-se imediatamente abaixo da derme, no tecido subcutâneo. Sua porção mais profunda tem forma enovelada, ligada a um fino canal e a um poro que se abre na superfície da pele. A secreção das glândulas sudoríparas é o suor, que é composto de água, sais e um pouco de ureia. O suor, ele tem por função refrescar o corpo, seja quando a temperatura do ambiente se eleva ou quando a temperatura interna sobe devido ao aumento da atividade. Os insetos voadores, como gafanhotos, grandes mariposas, borboletas, vespas e abelhas, por exemplo, são animais que apresentam glândulas sudoríparas, pois são capazes de aquecer seus músculos de voo antes da decolagem, por meio de um processo semelhante aos tremores dos vertebrados. Os animais marinhos, como tartarugas marinhas, são animais que apresentam glândulas sudoríparas, pois apresentam a vantagem de ter uma proporção superfície-volume pequena, o que minimiza a perda de calor para o meio. Essa proporção, juntamente com camadas espessas de tecidos superficiais que auxiliam no isolamento térmico, permitem que esses animais alcancem temperaturas corporais superiores às do meio, podendo inclusive viver em regiões de águas frias. Por outro lado, a alta condutividade térmica e o elevado calor específico da água não permitem que animais pequenos alcancem uma temperatura muito diferente do ambiente. As glândulas sudoríparas estão presentes em poucas categorias de mamífero, das quais o cavalo e o homem são os melhores exemplos. As glândulas sudoríparas são muito desenvolvidas nos equinos e no homem, com funções importantes no mecanismo de resfriamento do corpo. A sudorese resulta do bom funcionamento das glândulas sudoríparas localizadas na pele, cuja secreção é eliminada por grande número de pequenos ductos, contribuindo assim para regular a temperatura corporal e participar do bom funcionamento cutâneo. As glândulas sudoríparas do cavalo encontram-se distribuídas praticamente por todo o corpo do animal, exceto nas extremidades, conferindo uma grande capacidade de transpiração que, associada a mecanismo de ereção dos pelos, formam um sistema perfeito de resfriamento. Agora, iremos falar sobre a função das glândulas sudoríparas para a termorregulação. Sabemos que as glândulas sudoríparas encontram-se em quase toda a extensão da pele. Elas são glândulas exócrinas, responsáveis pela eliminação do suor e, consequentemente, pela termorregulação do organismo. As glândulas sudoríparas são responsáveis, como já foi citado, pela produção do suor, uma substância que vai atuar na termorregulação do organismo e também na eliminação de produtos que o corpo não necessita. As glândulas, elas são estruturas formadas por tecido epitelial, que apresentam como característica principal a propriedade secretora. De acordo com a forma como eliminam a sua secreção, essas estruturas normalmente são classificadas em endócrinas e exócrinas. O suor produzido pelas glândulas sudoríparas écrinas é diluído, mas nas glândulas apócrinas apresenta-se mais viscoso. Algumas pessoas apresentam uma produção exagerada de suor pelas glândulas écrinas, um problema conhecido como hiperidrose. Essa desordem faz com que grande quantidade de suor seja produzida, principalmente nos pés e nas mãos. Apesar de não provocar riscos à saúde, esse problema vai desencadear um grande impacto psicológico na vida da pessoa.
O suor é uma secreção responsável principalmente pela termorregulação do organismo. Entretanto, não é o suor que esfria o corpo, pois o que provoca a diminuição da temperatura é a evaporação dessa substância, que leva a uma perda de calor. Vale destacar que o suor ele não é apenas relacionado com o controle da temperatura, sendo fundamental também na eliminação de alguns produtos do metabolismo celular. Ao contrário do que muitos pensam, o excesso de suor não faz com que o indivíduo apresente um odor desagradável. Essa substância é inodora, ou seja, não apresenta cheiro. A questão do mau cheiro ela é decorrente da multiplicação de bactérias presente no local. E esse foi o episódio do Fisiocast de hoje.